Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco, para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, a segunda-feira, o final da segunda-feira foi cheio de notícias bombásticas. O Vasco anunciando aí que está preparando uma situação para uma possível SAF. Muita gente perguntando o que é SAF, o que é SAF no futebol. Eu fui pesquisar para trazer aqui mais ou menos os conceitos do que é SAF. Tem duas maneiras de um clube poder implementar uma SAF. Já que eles não explicaram, a gente vai trazer mais ou menos uma explicação aqui do que pode acontecer com essa SAF no Vasco, para você, torcedor, entender o que é que vai acontecer. O Vasco vai ser vendido, o Vasco não vai ser vendido. A gente vai saber aqui nesse vídeo. Eu vou trazer uma pequena explicação para vocês. Vamos trazer também as revelações do Jorge Salgado. Jorge Salgado revelou também sobre a SAF e falou sobre a contratação de dois profissionais, Zé Ricardo e Ricardo Gomes, e também de um diretor executivo que ele não explicou quem é, mas a gente vai trazer aqui o Salgado falando sobre isso. Então, você já viu, a gente vai explicar a vocês mais ou menos o que é SAF, vamos trazer o Salgado falando e eu vou dar minha opinião, porque essa história tá muito mal contada. E a gente tá aí de pés e mãos atadas sem saber, eles nem explicaram o que é que vai acontecer com o Vasco. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor! Estamos iniciando o nosso vídeo aqui no nosso Comentaléu Vascaíno, trazendo sempre as informações a vocês, deixando vocês muito bem informados. Antes de trazer todas as informações, agradecer imensamente a você que se inscreve no canal, a você que está aqui para assistir, que deixa o seu comentário, que está aqui para compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Estamos aí com mais de 3 mil inscritos. Isso tudo é por vocês. muito obrigado. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, Vascaíno. Aqui é a Casa do Vascaíno. Espero que você goste. Gostando, se inscreve no nosso canal que eu ficarei muito feliz. Será um prazer tê-lo aqui como nosso inscrito. Então, aquele abraço para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. E olha, meus amigos, a gente está no beco sem saída. A gente tem uma gestão que não explica nada, não fala nada. Quando aparece do nada fazendo as coisas que a gente não imagina. Enquanto está todo mundo imaginando na contratação de um técnico, de um CEO, o Vasco aparece com a SAF, né, um processo para a criação de uma SAF já quase sendo assinado pelo presidente. A gente está vivendo no barco sem deriva. Parece que os caras estão fazendo as coisas do jeito que quer. E o torcedor vascaíno não entende nada. A última que aconteceu agora foi essa questão da criação da SAF, né? De uma votação, já uma assinatura para uma apreciação para uma possível criação de SAF no Vasco da Gama. Não explicaram como é, não explicaram se tem proposta, não explicaram nada ao torcedor, nem o que ia acontecer. E eu fui lá, né, procurar, pesquisar, ler e trouxe mais ou menos o que eu entendi do que pode ser essa SAF. Primeiramente, a SAF é uma sociedade anônima do futebol criada. Ela separa o futebol do clube do social. Aí, no caso, se você vai vender para uma parte... Vamos logo explicar, né? Há duas alternativas. A primeira é, se você vender, né, negociar com o possível comprador, ele terá a liberdade de organizar o futebol, estruturar da forma que ele achar melhor e comandar o futebol independente do social. Então o que é que aconteceria hoje, Léo? Se o Vasco fosse vendido, o futebol do Vasco fosse vendido hoje, o que é que aconteceria? Aquele cara que compra, o comprador, ele seria responsável pelo futebol do Vasco. Criaria-se outro CNPJ. Tem muita gente dizendo, o Vasco vai perder os títulos. Não perde os títulos não, fiquem tranquilos. Mas o que é que acontece? Esse cara seria o responsável agora por comandar o futebol com uma estrutura dele. O Jorge Salgado, que é o presidente hoje, ele ficaria somente a par da questão do social. O social continuaria com ele, mas toda a parte do futebol, futebol feminino, futebol de base, futebol profissional, ficaria por essa empresa. Isso é a primeira alternativa para essa criação da SAF. Então, entendendo mais ou menos, se for uma possível venda, vai vender para algum investidor, ele ficaria com o futebol. E o futebol seria comandado por uma nova estrutura, organizado por esse investidor da forma que ele quisesse, com funções e também contratações da forma que ele quisesse organizar esse futebol. A segunda opção é apenas separar o social do futebol, isso sem venda, e desenhar um modelo corporativo para a SAF, que extinguiria o conselho deliberativo, transformando num conselho administrativo. Então, hoje a nossa estrutura de futebol seria mudada. E o que é que aconteceria? Em forma de debêntures ou em forma de
ações, o Vasco teria incentivos, mas não seria vendido para ninguém. É isso mais ou menos o que eu entendi. Mas o Vasco não deixou claro qual seria a modalidade de SAF que ia ser colocada na venda. E também uma coisa que ficou muito, muito mal explicada. Algumas semanas atrás, o Adriano Mendes disse que o Vasco era viável. O Duque Estrada, que é o vice jurídico do Vasco, falou juntamente com o Salgado no ato da assinatura, inclusive na Vasco TV, que se não criasse uma SAF, não ia ser viável para o Vasco pagar dívidas e manter o futebol. Alguém está mentindo aí. O Vasco virou um verdadeiro Deus nos acuda. Um fala uma coisa, o outro fala uma coisa e o torcedor não sabe do que está acontecendo. Infelizmente, nós temos uma gestão muito, muito amadora e que joga palavras ao vento e parece que esquece daquilo que falou, né? É complicado. Mas enfim, vamos seguir falando de futebol, né? O Jorge Salgado resolveu aparecer. Mais uma bola fora do Jorge Salgado. O Jorge Salgado não se comunica, vem numa entrevista coletiva que tá tudo cortando e quando aparece num vídeo de torcedor. E aí, ele falou sobre a SAF, ele falou sobre a contratação de treinador, sobre a contratação de CEO, e você vai ver aí. Eu acho que vocês já viram, mas vocês vão ver aí o que falou o Jorge Salgado sobre a situação. E ele confirmou, Zé Ricardo e também Ricardo Gomes serão nomes que estarão no Vasco em 2022. Fala aí, Salgado, e depois eu venho aqui para terminar esse vídeo e falar para vocês o que eu tô achando sobre tudo isso. Fala aí. Tem muita coisa encaminhada, temos grandes chances de subir, Jorge. Eu acho, né? Quer dizer, a gente vai fazer uma reformulação, estamos aí no final de uma negociação aí com o treinador. Deve ser o Zé Ricardo. Estamos trazendo também o Ricardo Gomes. Só falta agora fechar com o diretor de futebol, que a gente está aí também numa fase final. A partir dessa reformulação, a gente vai para o jogo de novo. Acho que a gente tem grandes possibilidades. Futebol, infelizmente, não é uma ciência exata, né? A gente trabalhou muito esse ano aí que passou, avançamos muito do ponto de vista lá de processos internos, departamento de futebol, etc., mas no campo foi um desastre, nada deu certo. Espero que o ano que vem as coisas melhorem e a gente volte aí para a primeira divisão. Uma coisa importante também que deve acontecer agora no final do ano, a gente vai botar a SAF no Conselho, que é a Sociedade Anônima de Futebol, e com isso vai abrir uma perspectiva de a gente atrair alguns sócios, players internacionais aí para investir no Vasco. E aí a gente acaba, o resultado disso aí é endividamento bem mais baixo e fortalecer o futebol com investimentos novos, né? Então, eu acho que o ano que vem pode ser um ótimo ano para a gente, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço para vocês todos aí. Valeu. Enfim, vocês viram aí? Salgado falou muito sobre a questão de Zé Ricardo e também de Ricardo Gomes. Deu Ricardo Gomes praticamente como certo. Mas até agora nada de anúncio. E o Vasco tá parado. O futebol do Vasco tá parado. A gente vai errar mais uma vez. O Zé Ricardo, pelo que eu entendi, está resolvendo questões burocráticas lá no Catar, como eu já falei aqui, questão de rescisão salarial, não recebeu seus valores ainda, está ainda se resolvendo para poder voltar ao Brasil. Há uma esperança que no fim de semana ele possa estar aqui para acertar com o Vasco. A negociação está sendo aí conduzida pelo representante do Zé Ricardo. E o que é que acontece? O Vasco deve esperar até o final de semana para poder confirmar. Sobre o Ricardo Gomes, falta muito, muito detalhe. Só falta, acho que praticamente a assinatura do negócio. Mas o Vasco estava aí preocupado com fazer a SAF e não assinou o negócio com o Ricardo Gomes. Mas está muito bem encaminhado. Sobre diretor executivo, a informação que a gente tem é que o Anderson Barros, a pedido do Abel Ferreira lá no Palmeiras, está sendo cogitado para uma possível renovação. A gente sabe que a Leila Pereira queria outros nomes, como o Thiago Escuro, como o João Paulo Sampaio, mas diante do pedido público do Abel, as coisas podem mudar lá no Palmeiras, mas até então a situação do Anderson Barros é desconhecida e mesmo que saia do Palmeiras, não irá sair nesse momento, porque tem uma transição a fazer e a Leila Pereira assume no próximo dia 15 de dezembro. Sobre a situação dos players, vocês viram aí o que ele falou. Eu não sou capaz de opinar uma coisa que eu não conheço, que eu desconheço. Soltaram as coisas ao vento, já trouxe para vocês aqui o que é mais ou menos uma SAF, mas a gente não sabe o que é que o Vasco vai fazer. Enfim, torcedor, tá parecendo que 2022 vai ser ainda pior que 2021. Espero que não seja, viu?
porque a atitude desses caras na gestão do Vasco é horrorosa, é deprimente. Enfim, saudações vascaínas, aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.